Olá, tudo bem? Eu me chamo Tatiane Vicente, sou professora de alemão desde 2016 e nessa primeira aula eu vou estar apresentando para você sobre a prova de proficiência do B1, o Goethe Certificat. Nós temos diversos tipos de exames de proficiência, né? Mas em especial este curso eu vou estar abordando sobre o Goethe Certificat B1. No site oficial do Goethe-Institut, a gente consegue ter acesso a alguns materiais, ao exemplo de prova, então é muito importante você se preparar para esse exame de proficiência, né? Até então, porque quando nós falamos de um exame de proficiência, ele é uma prova técnica e nós temos aí algumas estratégias que eu preciso levar em consideração para que eu consiga ter melhores resultados e realmente ser aprovado na prova. Bom, então aqui no site oficial do Goethe Institut, né, a gente consegue ver aqui, ele tem uma explicação sobre a prova de proficiência, né, tem os valores da prova, né. Então, no caso aqui, eu vou estar entrando no material de exercícios para realmente estar pegando o material oficial da prova e apresentar para vocês, tá? Vamos lá. Então, aqui em materiais de exercício, nós temos no próprio site oficial do Goethe um conjunto para você treinar, praticar online, e nós temos alguns materiais para download. Como eu quero apresentar a prova para vocês, eu vou estar abrindo aqui o conjunto de modelos P1 para adultos, né? Abrindo este arquivo, a gente vai se deparar com várias informações importantes, né? Então, nós temos aqui o início da prova, né? Ele está falando para que é, né? Deutsche Prüfung für Jugendliche und Erwachsene, né? Então, esse modelo de prova de B1 é utilizado para adolescentes e adultos, né? Jugendliche und Erwachsene. E este, em especial, é o Modelsatz Erwachsene, é um modelo de prova para adultos. Neste documento, nós temos diversas informações pertinentes à prova, tá? E quando a gente fala de um exame de proficiência, é essencial você conhecer o exercício, você saber o que você de fato precisa estudar, né? Muitos alunos ou até mesmo muitas pessoas ficam se perguntando: eu preciso saber 100% da prova? Vamos à realidade. Exame de proficiência é muito técnico. Então, às vezes, você tem uma ótima pronúncia, você tem um grande conhecimento no idioma, porém, na hora de você fazer o exame de proficiência, você comete alguns erros. Isso por quê? Porque o exame de proficiência é uma prova técnica. Então, você precisa se focar no que está sendo pedido para você fazer, tá? Então, de modo geral, né, nós temos aí as 4 habilidades. A prova de B1, a partir dela, você pode escolher fazer por módulos. Ou seja, você não precisa passar nas 4 habilidades de uma vez. Você pode optar em fazer apenas o Lesen, apenas o Hören, o Schreiben ou o Sprechen. Entretanto, né, financeiramente, se você for pagar por sua conta, sai mais em conta você fazer os 4 módulos de uma vez e de preferência passar, né? Mas para isso você precisa conhecer a prova, o que eu preciso realmente estudar ou como que eu vou fazer os exercícios para que eu consiga de fato ser aprovado, né? Então, uma apresentação geral sobre a prova. Nós vamos começar, né? Nós temos inicialmente a parte de Lesen, que é a leitura. Sempre no candidato Plita, a primeira paginazinha é uma explicação. Isso é algo que às vezes muitas pessoas ignoram, mas é essencial você ler, porque nela ela tem uma breve explicação sobre esta parte, né? Então, a prova de Lesen, 65 Minuten, né? Então ela tem a duração de 65 minutos e ele é composto por 5 Teile, que são 5 partes, tá? No total, são 30 atividades, né? Então, dessas 30 atividades, a pontuação máxima é 100, entretanto, o mínimo para aprovação é 60. Né? Então, se a gente for levar na ponta do lápis, é como se cada atividade, né, cada alfigabe que eu acerto valesse mais ou menos 3,33. Né?
Então, é essencial você não zerar em nenhuma tile, porque senão realmente vai comprometer aí o seu desempenho, tá? Na tile 1, né, nós temos atividades de richtig oder falsch, né? Então, aqui eu vou só fazer uma introdução breve sobre a prova geral, né? Então, Teil 1 do Lesen, atividade de richtig oder falsch. Você se depara com textos grandes. Ah, eu tenho que ler o texto completo? Não. No exame de proficiência, a gente não trabalha com leitura completa, a gente trabalha com a leitura estratégica, tá? E isso é essencial para que você consiga aproveitar o seu tempo e que você realmente consiga fazer essa atividade com 10 minutos, que é o tempo necessário no exame de proficiência, tá bom? Então, esta TAI, nós temos atividade de richtig oder falsch, né? A atividade da 1 ao 6. Então, realmente preciso trabalhar com a leitura estratégica, tá? Teil 2. Teil 2, você vai se deparar com 2 textos, né? Você tem, novamente, 2 textos. Os textos também são um pouco extensos, né? E, novamente, aqui você precisa trabalhar a leitura estratégica, né? Então, assim, muitas vezes você acaba perdendo mais tempo do que o necessário para você conseguir realizar essa prova, tá? E isso não é o recomendado, né? Então, o tempo é essencial para que você consiga realmente fazer todas as atividades e que você consiga, de fato, fazer com atenção e conseguir bom resultado no exame de proficiência, tá? Então, saber trabalhar o tempo, saber trabalhar a leitura estratégica para a parte do Lesen. Teil 3. Teil 3, nós temos os anúncios, né? Então, aqui você tem algumas situações e qual pessoa combina com qual anúncio, né? Então, o que essa pessoa quer está para qual anúncio? Importante, sempre vai ter um que não vai combinar com nenhum dos anúncios aqui. Então, sempre vai ter um que vai ter que ser o 0, tá bom? Nós temos aí a Teil 4, né? Teil 4 é da opinião. A pessoa é a favor ou de repente ela é contra, né? Então, essencial e algo que muitos às vezes cometem erro. Observe a sua pergunta, né? Essa pergunta, essa pessoa é ja no sentido de ser a favor a isso ou nein no sentido de ser contra isso, né? Então, sempre observe a questão. Na sequência, então, nós temos a Teil 5, né? Que é a parte 5. Né? Nele, novamente, nós temos um texto, né? Porém, diferente do Teil 1 e do Teil 2, neste Teil 5, você tem que identificar onde que fala essa parte da informação corretamente, né? Então, basicamente, aqui você vai ter sempre um texto um pouco diferente, um texto com uma orientação sobre algo, né? Às vezes como se fosse uma orientação de um evento, orientação, de repente, de algo que vai acontecer e você recebeu esse panfletinho com informações, e aqui estão as informações, e aí você tem que selecionar qual que é a correta, conforme o que realmente é apresentado aqui, tá? Então, lembrando que no Lesen é muito importante vocês administrarem o tempo e trabalhar a leitura estratégica, que é o quê? Não ler o texto completo, mas sim as informações chaves. Na sequência, a gente vai ver aqui o Hören, né? Então, da mesma forma do Lesen, o Hören, ele também é composto por 30 atividades, né? Então, vocês têm 30 tarefas, porém, ele tem aqui 4 Teile, né? Então, são 4 partes, tá? Então, sempre tenha atenção a essas tiles. O Hören é essencial você ler a atividade, né? Então, sempre lê a atividade, né? Ele sempre vai dar o tempinho para você ler a atividade para daí você escutar o áudio. Então, a gente tem o Teil 1, que a primeira atividade é sempre richtig oder falsch, e a segunda, selecionar a alternativa A, B ou C.
Importante, cada textozinho é para um áudio diferente. Mas aqui no Teil 1, a gente escuta cada informação 2 vezes. No Teil 2, a gente vai escutar apenas uma vez a informação, tá? E este áudio, ele é para responder as atividades do 11 ao 15, né? Então, leiam, né? Então, primeiro eu sempre vou ler, aqui o tempo é maior para você ler, né? Você tem 60 segundos para você ler essas informações, tá? O Teil 2, geralmente, ele é um informativo, né? Eu costumo dizer que você está fazendo um tour e você vai escutar uma informação sobre esse tour, né? Então, é sempre algo relacionado a uma situação real, né? Então, às vezes você está fazendo um tour, você vai escutar as informações que a pessoa está fazendo, vai passar para você, tá bom? No Teil 3, nós temos novamente o áudio para escutar apenas uma vez, tá bom? Porém, eu costumo dizer que este aqui é a parte para confirmar se você é bom na fofoca. Por quê? Porque você vai escutar uma conversa entre duas pessoas e aí você tem aqui algumas afirmações e você vai falar se é verdadeiro ou falso com base no que você escutou, né? Então, você tem que realmente saber entender o que foi a conversa e depois confirmar se isso realmente é verdadeiro ou não, tá? Então, sempre leia, né, a atividade. Quando a gente lê inicialmente, a gente já vai preparando o nosso cérebro para a gente escutar. A gente já vai ativando, de repente, os voice chats relacionados àquele tema. Então, é fundamental ler primeiro para daí a gente escutar, tá? E por último, aqui no Hören, nós temos o Teil 4, né? Aqui no Teil 4, a gente vai escutar uma discussão. Essa discussão vai ter sempre 3 pessoas, né? Então é sempre importante você ler o enunciado para você saber sobre o que você vai, né, sobre o que vai ser discutido, quem são as pessoas, né? E ler as afirmações, tá? E aí a gente vai escutar esse áudio 2 vezes. Esse áudio ele é mais longo do que os demais que a gente ouviu nas outras partes, porém aqui você tem a função de identificar quem que falou isso, né? Quem que relatou isso, né? Então, leia com atenção, vai acompanhando o áudio com calma, né? Para que você consiga fazer aí a identificação da melhor forma, tá bom? Na sequência, nós temos então o Schreiben. O Schreiben, ele é composto por 3 atividades, tá? A pontuação dele também é 100, né? E assim, muitas pessoas se preocupam com o Schreiben, porém, nós temos alguns pontos chaves que são essenciais, né? Então, primeiro, preciso ler a minha atividade. O que eu preciso fazer está descrito na minha atividade, tá? Aufgabe 1 geralmente é um e-mail informal, porque geralmente você está escrevendo para um amigo, alguém que você já conhece, né? Geralmente a Aufgabe 1 tende a ser informal. Leiam os pontos, tá? Esses pontos aqui, esses 3 pontos que aparecem no seu e-mail, é o que você tem de escrever, né? Eu não posso deixar de abordar um desses pontos. A minha estruturação, eu preciso utilizar Wortschatz do B1, né? Isso geralmente implica em Doppelkonnektoren, né? Então, nós temos alguns conectores que estabelecem o nível B1. Procurar não ficar repetindo sempre a mesma palavra, procurar não iniciar todas as frases apenas com ich, né? A gente já sabe, no B1 a gente já sabe que em alemão eu não preciso começar todas as frases com o sujeito, né? Às vezes há situações em que eu consigo iniciar de forma diferente, né? Utilizar Relativsatz, né? Estruturar frases aí com frases relativas, né? Então, der Mann, der oder ich, die Frau, die, né? Então, usar essas diferentes estruturas que estabelecem no B1, tá? Então, o que é fundamental? Sempre escrever o que está sendo pedido.
Aufgabe 2. Aufgabe 2 é sempre a sua opinião sobre alguma coisa. Muitas pessoas se confundem e acham que é para responder essa pessoa aqui. Mas não, gente, esse não é o objetivo dessa Aufgabe. Essa Aufgabe é como se você está lendo um fórum e esse fórum, o pessoal estão falando a opinião sobre este tema aqui em cima. Então, o que é importante? O tema, tá? Sobre o que você tem que escrever? Sobre o tema. Se você quer responder a pessoa de cima, tudo bem, mas esse não é o foco principal, né? O foco principal é você escrever a sua opinião sobre este tema. É simplesmente, eu li este tema e eu quero postar a minha opinião, né? Então, aqui você escrever a sua opinião sobre isso, né? E qual que é o desafio maior aqui? Estrutura, número de palavras, tá, gente? Para cada atividade, a gente tem um número de palavras. Eu escrevi, deu 70 palavras, tem problema? Tem. O mínimo é 80 para o Aufgabe 2, tá? Então, nunca escrever a menos. Sempre o meu passou. Passou? Volta no seu texto. Passou por causa de quê? Passou porque você colocou muita coisa nada a ver? Ou passou, mas você não fugiu do tema, né? Porque assim, às vezes você passar um pouco a mais do número mínimo de palavras né, faz sentido para você conseguir fechar o seu raciocínio. Mas se você colocar um monte de coisa, nada a ver, fugir do tema, não vai te ajudar. Isso vai te prejudicar na prova, você escrever a mais à toa, tá? Então, escreve realmente o necessário, tá? Só voltando aqui, que eu tinha esquecido de falar, a Aufgabe 1 também é 80 palavras, né? Então, a Aufgabe 1, e-mail informal. Aufgabe 2, minha opinião sobre algo. E Aufgabe 3, sempre uma situação formal. Às vezes você vai escrever para o seu chefe, você vai escrever para um moderador de curso, para um diretor, né? Então, a Aufgabe 3, ela é sempre formal. E tem a situação que é determinada aqui, né? Então, leia a situação e o que eu preciso fazer, né? Sempre vai estar escrito logo abaixo, né? Nessa sequência aqui abaixo, né? Tenho que escrever um e-mail, aproximadamente 40 palavras, né? Gente, não pense que, eu vou escrever a mais porque vai me ajudar. Não, escrever a mais não te ajuda. Essa aqui é uma prova de proficiência, então o examinador, ele está avaliando prova o tempo todo. Então, para ele, você ser breve, objetivo, mas ser um e-mail que está estruturado, está utilizando palavras-chave, está realmente escrevendo o que foi pedido, é muito melhor do que às vezes você escrever um texto enorme com coisas nada a ver. Então, na verdade, isso vai te prejudicar, tá? Então, muito cuidado com isso. Muitas pessoas se confundem e acabam cometendo este erro, tá? Por último, nós temos o Sprechen, né? Então, o Sprechen, nós temos drei Teilen, né? Então, nós temos 3 partes, tá? Então, a primeira parte, Teil 1. Planen Sie etwas gemeinsam mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. Então, você vai ter que planejar algo em conjunto com o seu colega, né? Então, é dado uma situação, né? Então, a gente tem aqui um contexto. Leia o contexto para você saber como que você vai começar esse diálogo, imaginar a situação conforme ela realmente está sendo dada. E aí, na sequência, você tem o que você precisa planejar, né? Esses pontos são coisas fundamentais para você perguntar, tá? Então, não deixe de abordar, de repente, um desses tópicos. Lembrando que é uma conversa, então são 2 pessoas, não é só para um falar, né? É para os 2, é uma conversa. Quanto mais natural você conseguir fazer parecer, melhor, tá? E aqui, muitas pessoas às vezes acham que tem que ficar horas e horas falando. Gente, não é preciso ficar falando muito tempo. Aqui a gente tem a ideia, né? Então,
circa 3 Minuten, né? Então, aproximadamente 3 minutos. Não é que você tem que ficar falando 3 minutos, é você e o seu colega, são os dois em conjunto, né? Então, como é que eu vou iniciar esse diálogo? Vou dar aí a introdução sobre o que a gente vai falar, vou combinar, fechei, pronto, acabou o diálogo. Não preciso ficar enchendo a linguiça. Cuidado com isso, que na verdade isso só atrapalha, tá? Então, sempre objetivo, usar frases claras. Às vezes, se você não entendeu o que o seu colega falou, você pode também abordar, mas pense que você é uma dupla, né? Então, se o seu colega de repente esqueceu de abordar um tema, você pode puxar, né? Porque aqui vocês dois são realmente avaliados, né? Você consegue manter uma conversa com alguém? Você consegue planejar alguma coisa com alguém? Né? Então, isso é o essencial aqui que vai ser avaliado, tá? No Teil 2, é uma apresentação, né? Então, aqui essa apresentação também é cerca de 3 minutos. Eu sempre costumo falar, aqui do lado a gente tem o passo a passo do que você tem que fazer na sua apresentação, tá? Então, nós temos a estrutura da sua apresentação, que é importante você já ter ela estruturada, né? Depois, o que eu tenho que falar, né? Então, primeiro eu vou ter que falar sobre o que eu vou apresentar e qual que vai ser a estrutura. Na sequência, eu vou falar como que é a situação ou então a minha experiência sobre o tema, né? Na sequência, você vai falar sobre essa situação no nosso país, né? No seu país, né? Na sequência, vai apresentar os pontos positivos e os pontos negativos e depois a minha opinião, né? A sua opinião sobre este tema. E por último, vai agradecer e finalizar a apresentação. E aí, por último, a Teil 3, que é você dar um feedback para o seu colega, né, sobre a apresentação que ele fez para você e fazer algumas perguntas para ele sobre o que ele apresentou, sobre a apresentação dele ou sobre algo que você acha importante perguntar, tá bom? E é isso, gente. Essa é uma explicação assim de modo amplo que eu queria fazer nessa primeira aula sobre a prova do B1, né? Nas próximas aulas eu vou explicar um pouquinho mais, né, para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima!